Durante muito tempo, assistir à seleção brasileira era diferente de assistir a qualquer outra equipe do mundo. Não se tratava apenas de futebol. Existia uma expectativa quase emocional antes mesmo da bola rolar. Torcedores rivais assistiam por curiosidade, comentaristas aguardavam algo inesperado, e jogadores adversários entravam em campo sabendo que enfrentariam não apenas um time, mas uma ideia. O Brasil representava o improviso, a criatividade e a sensação constante de que algo impossível poderia acontecer a qualquer momento. O futebol brasileiro construiu sua identidade longe dos centros de treinamento modernos. Ela nasceu nas ruas, nos campos de terra irregular, nas praias e nas quadras improvisadas, onde o espaço era curto e a solução precisava ser rápida. O jogador aprendia desde cedo que pensar diferente era vantagem. O drible não era desobediência tática, era inteligência. O passe inesperado não era risco, era talento sendo expresso. Durante décadas, essa cultura produziu jogadores que pareciam jogar em outra velocidade mental. Pelé transformou o futebol em espetáculo global. Nos anos seguintes, gerações sucessivas mantiveram essa herança viva. Rivais estudavam esquemas táticos, mas nenhum sistema conseguia prever a improvisação brasileira. Era justamente essa imprevisibilidade que gerava medo. Contra o Brasil, não existia segurança. Enquanto isso, silenciosamente, o futebol europeu iniciava uma revolução. Clubes começaram a investir pesado em ciência do esporte, preparação física e análise estratégica. O jogo passou a ser estudado em detalhes quase matemáticos. Movimentações eram repetidas à exaustão, posições eram rigidamente definidas, e cada jogador passou a cumprir funções específicas dentro de um sistema coletivo. No início, essas mudanças não pareciam ameaçar o Brasil. O talento individual ainda fazia diferença suficiente para superar qualquer organização. Mas algo começou a mudar lentamente nos anos 90. O futebol ficou mais rápido, mais físico e mais coletivo. Espaços diminuíram, o tempo para decidir encurtou. A genialidade ainda existia, mas precisava conviver com uma pressão que antes não era comum. A conquista de 1994 simbolizou essa transição. O Brasil voltou a ser campeão mundial, mas de uma forma diferente. Era uma equipe sólida, eficiente e estrategicamente disciplinada. A vitória trouxe alívio após anos sem título, mas também marcou um ponto de inflexão silencioso. Pela primeira vez, vencer parecia mais importante do que encantar. Poucos perceberam naquele momento, mas o país começava a abandonar lentamente a ideia de que o futebol deveria ser expressão artística. O resultado passou a justificar mudanças culturais profundas dentro do jogo. Em 2002, o mundo acreditou que tudo havia voltado ao normal. Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho protagonizaram uma campanha inesquecível. Dribles, gols improváveis e alegria dentro de campo reacenderam a imagem do futebol arte. Porém, olhando em retrospectiva, aquela conquista parece hoje um último grande brilho antes da transformação definitiva. Após aquele título, o fluxo de jogadores brasileiros rumo à Europa se intensificou drasticamente. Jovens talentos passaram a deixar o país cada vez mais cedo. Antes mesmo de desenvolver plenamente sua identidade técnica, já eram inseridos em modelos táticos rígidos, aprendiam posicionamento antes da improvisação, disciplina antes da criatividade. Aos poucos, o comportamento dentro de campo mudou. O drible passou a ser visto como risco desnecessário. A jogada individual começou a ser reduzida pela decisão segura. O jogador brasileiro continuava talentoso, mas agora era treinado para reduzir erros, não para criar o inesperado. A Copa de 2006 revelou esse conflito de forma clara. Um elenco repleto de estrelas, considerado por muitos um dos mais talentosos da história, entrou em campo carregando expectativas gigantescas. Mas o futebol apresentado parecia desconectado. Havia talento, mas faltava intensidade coletiva. Do outro lado, seleções extremamente organizadas mostravam que o jogo havia evoluído para outro nível. A eliminação não foi apenas uma derrota esportiva,
Foi um aviso de que o mundo havia alcançado e talvez superado aquilo que antes era exclusivo do Brasil. Nos anos seguintes, a seleção buscou adaptação. Técnicos passaram a priorizar compactação, força física e equilíbrio defensivo. O Brasil tornou-se competitivo novamente, mas algo essencial parecia ausente. A equipe já não causava o mesmo impacto psicológico antes das partidas. O adversário não enfrentava mais o desconhecido. Então chegou 2014. Jogando em casa, diante de sua própria torcida, o Brasil carregava o peso de décadas de história. A expectativa não era apenas vencer, era provar que ainda existia uma identidade única. O que aconteceu naquela semifinal entrou para a memória coletiva, não apenas pelo placar, mas pela sensação de ruptura. Foi como assistir ao fim de uma era. Aquele jogo expôs uma diferença profunda entre dois modelos de futebol. De um lado, organização absoluta, velocidade de execução e precisão tática. Do outro, uma seleção que ainda buscava entender quem era dentro do futebol moderno. O impacto foi maior do que qualquer derrota anterior, porque atingiu algo simbólico. Pela primeira vez, parecia claro que o mundo já não temia o estilo brasileiro. E talvez o mais difícil de aceitar seja que o futebol arte não desapareceu em uma noite específica. Ele não morreu em um único jogo. Foi desaparecendo lentamente, geração após geração, decisão após decisão, até que um dia deixou de ser reconhecido. Hoje o Brasil continua sendo um dos maiores produtores de talentos do planeta. Jogadores brasileiros brilham nas principais ligas do mundo, mas muitos deles crescem aprendendo a jogar de forma funcional, antes de aprender a jogar de forma criativa. O futebol moderno exige intensidade, organização e inteligência coletiva. Ignorar isso seria negar a evolução natural do esporte. Mas existe uma pergunta que permanece aberta, e talvez seja a mais importante de todas. Será que evolução precisa significar perda de identidade? Talvez o futuro da seleção brasileira não esteja em tentar reviver o passado, nem em copiar completamente modelos europeus. Talvez esteja em encontrar um novo equilíbrio, uma nova forma de unir disciplina e criatividade, estratégia e improviso. Porque o futebol sempre muda, sistemas surgem e desaparecem, táticas evoluem, mas as equipes que permanecem eternas são aquelas que conseguem preservar sua essência enquanto se reinventam. E enquanto essa resposta ainda não chega, permanece entre muitos torcedores uma sensação difícil de explicar. Não é apenas saudade de títulos, é saudade de uma sensação. A sensação de que quando o Brasil tinha a bola, qualquer coisa poderia acontecer. Talvez o futebol arte não tenha morrido de fato. Talvez ele apenas esteja esperando alguém lembrar como fazê-lo viver novamente.